Josué capítulo 3, versículo 10. O título é O Deus que está no meio de nós. Um Deus, o Deus que está no meio de nós. E o que eu tenho aprendido, irmãos? Aonde Deus está, sempre algo poderoso acontece. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eu não sei se você percebe aqui nesse capítulo e nesse versículo, são 7 povos que Deus tirou de perto do povo de Deus. E cada povo desse aqui representa um inimigo. E eu queria que você prestasse atenção, porque o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, é muito importante. Bota para mim, 1 Coríntios capítulo 10. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e estão escritas para aviso nosso. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero te dizer uma coisa. Esses 7 inimigos que Deus vai falar dele com você aqui hoje, é para te alertar, é para te deixar esperto. Porque é impressionante, irmãos. Eles operavam lá na antiga aliança, mas quando você entra no mundo espiritual, eles operam até hoje. Mas eu quero te dizer o seguinte: o mesmo Deus que estava no meio do povo de Deus, que expulsou eles, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É um Deus que não falha, Andressa. É um Deus que não recua. É um Deus que falou: haja luz, e houve luz. Eu não sei se você sabe, e eu quero começar falando do primeiro inimigo, os cananeus. Bota ele aí para mim, Thiago. Os cananeus. Isso. A palavra cananeu significa comerciante. Pessoas que vivem à base de troca. A pessoa que tudo na vida para ela é negócio. E, pastor, mas você está falando isso, mas você é um comerciante, você é um empresário. Não estou falando de você, empresário. Estou falando da pessoa que tudo na vida dela, ela acha que é a capacidade dela, é o dinheiro dela, é a condição dela. Preste bem atenção, porque o Senhor vai ministrar vida para você aqui hoje. Mas quem esse povo representa? Representa aquelas pessoas que se alicerçam na sua justiça própria. A pessoa que confia no seu braço. A pessoa que ela se relaciona com Deus assim: se eu subir aqui e cantar, Deus vai ter que me abençoar. Se eu amanhecer amanhã cedinho e subir para o monte, Deus tem que me responder. Esse é o comportamento exatamente do cananeu. Vive na base da barganha e da troca. Como se Deus precisasse de alguém para alguma coisa. É como se eu chegasse um dia e falasse assim: ó, pão da vida, se eu sair de lá, ele acaba. Olha que idiotice, olha que limitação, olha que ponto culminante, você que está me assistindo. Ei, o cemitério está lotado de gente insubstituível. Depois que ela morreu, a família continuou, a empresa continuou. Eu vou falar, o esposo morreu,
a esposa casou de novo. E impressionante, vem sempre um cara do olho verde. Isso me dá um negócio, rapaz. A pastora Rita falou para eu ficar tranquilo. Irmãos, você não precisa trocar suas boas ações pela bênção de Deus. Ei, olhe para mim. Você já é abençoado. Você vem para a igreja, você canta, você serve, você ajuda na cantina, porque você já é abençoado. Você vai trabalhar no encontro, vai lavar o banheiro, não é porque você quer receber algo, é porque você já recebeu algo. Você não precisa se comportar como cananeu. Você não precisa ficar se relacionando com Deus na base da troca. Que isso, pastor? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio esse capítulo aqui, eu fico animado. Porque eu descubro e eu reafirmo que o meu Deus... Irmão, só o meu Deus pode fazer o que Ele fez comigo. Eu saí para vender um terreno e vendi uma casa. Eu fiquei impressionado, eu falei, como é que é isso, cara? Falou, rapaz, aí... Ele me mostrou 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 12. Riquezas e glória vêm de quem é que vem riqueza e glória? Tu dominas sobre tudo. Aqui, irmão, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Quer ser engrandecido? Espera o tempo de Deus. Porque está escrito ali, ó. Sobretudo na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. Irmão, se Deus quiser te exaltar, Ele vai te exaltar. Não, pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou vivendo com a minha esposa em casa. Minha mulher é braba demais. Eu falei, rapaz, deixa Deus te engrandecer. Uma hora, a hora vai acontecer. O problema é que a gente não se relaciona com a Bíblia. Tu viu lá? De 4 vezes para cima é que causa efeito, irmão. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que lê 4 vezes por dia a Bíblia. Aí sabe o que faz? Aqui ninguém, graças a Deus, mas a maioria das igrejas aí fora, a pessoa fica vendo um monte de coisa, falando, se alimentando de um monte de coisa que não alimenta. E esquece que o Deus que ela serve, de 2 Crônica 29, 12, que na mão dele há riqueza e glória. Eu não vou antecipar meu testemunho de São Paulo, não. Vou falar ele na hora certa aqui. Os cananeus representam o espírito de justiça própria. Pessoas que vivem negociando com Deus, como se Deus precisasse dela para alguma coisa. Irmão, você sabe qual é a base de toda religião? Troca. Pode estudar as outras religiões. Eu faço isso e recebo isso. Eu faço aquilo e recebo aquilo. Se você for lá para a Índia, você vai ver que lá tem milhões de religiões. Os caras adoram até rato. Se for comer um ratinho lá, tu tem problema. Não pode comer um ratinho na Índia. Um ratinho milanesa não pode, porque lá o rato é idolatrado. Aí você vai para outro país, idolatra macaco. Se quiser fazer um macaquinho ensopado, também não pode. Aquela palhelinha que fica o dentinho dele assim, igual comi lá na Amazônia. Mas tudo sabe por quê? Na base da barganha, na base da troca. Ei, nós somos um povo que não precisamos disso. Nós já fomos abençoados. O Deus que você... Ei, você é propriedade exclusiva desse Deus de 1 Crônicas 29, versículo 12. Você não está sozinho não, meu irmão. Eu vou entrar aqui. Segundo povo, os heteus. Se livra desse espírito. Qual foi o primeiro espírito? Aquele que vive na base da barganha. Aquele que se relaciona com Deus na troca. Sai fora disso, irmão. Se relacione com Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele fez em você. Por aquilo que Ele ama você. Mas o segundo povo, o segundo espírito. Porque isso aqui, irmãos,
Estava tudo lá na terra que o povo de Deus foi entrar. Você está achando que quando você vai implantar uma célula, não tem gente lá? No mundo espiritual? Você está achando que quando Deus ministra para você ir para uma casa, e você chega naquela casa, às vezes tem espíritos malignos lá, que já estão há anos. E eu não sei se você sabe, você é um atormentador de demônio. Porque você carrega com você, Josué capítulo 1, aonde pisar a planta do teu pé, o solo vos será dado. Aí você vai para lá todo animadona, achando que é só célula kids. Maqueia, passa batom, pá, e quando chega lá, meu irmão, maior guerra espiritual, tu não está nem ligado. Mas eu posso declarar uma coisa sobre tua vida? Estando ligado ou não, o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da tua porta. Segundo povo, presta atenção, os heteus. Esse foi o segundo inimigo que o Senhor prometeu que expulsaria do meio do povo dele. Mas quem eram os heteus? Qual o significado da palavra heteu? Terror e medo. Eu não sei você, irmão, mas de vez em quando o medo bate na minha porta. Hoje eu passei muito mal, muito. Porque o meu organismo ele tem um mecanismo que se eu comer algo ruim, o meu organismo bota para fora na hora. E com isso eu vou ficando debilitado. Eu falei, gente, se eu subir lá e desmaiar? Eu lembrei logo do Edu, né? O Edu hoje não está no louvor, que geralmente se eu cair eu vou cambando para o lado do Edu. Aí dou um abraço nele, fingindo que estou falando em língua. Graças a Deus ele chegou aí. Mas pastor, por que você vê então tão debilitado assim? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uau! Mas preste atenção. Que tipo de medo você tem? Você tem medo da noite? Você tem medo da morte? Você tem medo de perder filhos? Você tem medo do futuro? Tem gente que está com depressão porque tem medo do futuro. Como é que vai ser amanhã? Você tem medo de não ter o suficiente para comer? Você tem medo de não ter arroz na mesa? Qual o seu medo? Eu cheguei em São Paulo para a conferência, desci do aeroporto, todo feliz, irmão. Todo feliz. Entrei no Uber. O Uber foi seguindo, parou no engarrafamento, e eu estou ali no banco de trás, trabalhando no telefone. Daí a pouco encosta o cara com uma moto, um capacete, puxa uma pistola preta da cintura e bate no vidro, na minha direção. Porque o carro era insufilmado e eu não dava para ver direito. Mas conforme ele bateu com a pistola no vidro, eu vi que a pistola era de verdade, não era de plástico. Eu me liguei com um bater. Aí eu abri o vidro. E o motorista me olhando com o olho arregalado. Aí o ladrão olhou para mim, vambora! Aí eu dei o telefone para ele. Ele, não quer o telefone, eu quero o relógio. Eu falei, mas tu quer meu relógio? Aí ele falou, vambora, ele falou 3 palavrões e me chamou do cara da nádega grande. Eu falei, ainda me xingou. Eu falei, me xingou, cara. Aí eu tirei o relógio. Quando eu entreguei o relógio para a mão dele, eu falei, Deus te abençoe. Quando eu falei isso, o olho dele ficou vermelho. Eu falei, vai endemoniar. Eu falei, mas vai dar ruim.
Aí eu, beleza. E pegou o relógio, botou no bolso, guardou a pistola na cintura, baixou o capacete e sumiu. Aí o motorista do Uber, rapaz, o cara te assaltou. Ele levou meu relógio, cara. E graças a Deus que ele não levou meu telefone, porque tudo meu de trabalho está aqui. Irmãos, eu vou te falar uma coisa diante do Senhor. O motorista não me perguntou isso, mas eu vi nos olhos dele. Ele falou, você não ficou com medo? Posso falar para você? Não fiquei. Porque eu não tenho medo da morte. Porque eu já venci a morte. Você já venceu a morte. Quem tem que ter medo é aquele rapaz que estava incorporado de um demônio e tentou me assaltar lá e teve êxito. Porque se um policial vem com o carro atrás e mata ele, ele morre sem salvação. E aí eu cheguei na conferência, os pastores já não me aliviam, né? Porque eu brinco com todo mundo. Ele, carioca, vem ser assaltado aqui, pastor. Virei a sensação da capacitação. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Irmão, você vai perder o medo da morte hoje. Aqui. Irmãos, eu não estou dizendo que está tendo uma troca de tiro no teu portão entre a polícia e o traficante. Eu não estou dizendo que você tem que sair no meio não, tá? Isso é idiotice. Obrigado, Edu. Eu só estou dizendo que você não tem que ter medo da morte. Portanto, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da... Isto é, quem tinha o poder da morte já foi derrotado. Quem está com você é dono da vida. Quem está com você venceu a morte. Quem está com você não falha e nunca falhou e nunca falhará. Diga aleluia. Você sabe qual é a arma de Deus? A fé. Você sabe qual é a arma do diabo? O medo. Sabe como é que o diabo trabalha? Botando medo em você. Vou te dar uma dica. Se você tem alguma coisa para falar comigo e você está com medo, o diabo que está te atacando. Pode vir falar comigo. Você tem um desafio para romper, está com medo? Vai lá e fala. Que tem gente que vive o tempo todo com medo, não faz nada, não cresce em nada, não progride em nada, não avança em nada, não rompe em nada. Sabe por quê? Porque vive sendo escravo do medo. Ei, está escrito aqui, Jesus venceu a morte e você venceu junto com ele. Que isso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 15. Qual o espírito que você tem? Porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Uau. Ei, você não é mais escravo do medo. Você tem um Abba, Pai. Terceiro espírito, terceiro povo que Deus tirou do meio. Mas se você der mole hoje, ele vive te atormentando. O terceiro inimigo que eu quero te falar hoje são os heveus. Sabe quem são os heveus? Pessoas que são abusivas, invasores. Eu falei esses dias com um amigo meu, você quando vai assumir um pastoreio, você tem que ter cuidado, senão você morre. Porque tem gente que é invasiva. Ela abusa de você. Que isso, pastor? Abusa? Abusa de várias maneiras. Abusa reclamando.
Sabe a pessoa que só encosta em tudo, só reclama? Abusiva. Ela não encosta para te dar uma palavra de fé. Ela só encosta para reclamar. Gente abusiva. E sabe o que me chama a atenção? Esse aqui, os heveus, eles eram exatamente assim, rei. Eles entravam no lugar, tomavam o que era dos outros, invadia, ainda abusava dos outros. Eu quero declarar, irmão, sobre a tua vida aqui hoje, que as pessoas abusivas, Deus vai afastar de você. Deus vai levar para bem longe. Sabe por quê? Esse tipo de gente te consome. Esse tipo de gente te suga. Tem áreas na tua vida que alguém invadiu alguma vez? Tem alguma área que você foi afrontado? Invadiram? Você sabia que no mundo espiritual sempre tem isso? Alguém que quer invadir e roubar a tua fé? Falar para você não vir para o curso? Falar para você não trabalhar no encontro? Eu quero declarar aqui com você hoje que os invasores vão fugir para bem longe de nós. Eu não sabia disso, e quando eu descobri isso aqui, por que a palavra grilheiro ela existe? Você tinha uma fazenda, aí o Victor vinha e invadia a minha fazenda. Ele fazia um documento, colocava numa caixa e botava um grilo lá dentro. O grilo comia o papel e dava um aspecto nele de velho. Quando era apresentado para o juiz, o documento do grileiro tinha mais aspecto de velho do que o dono. Por que você acha que tem cidades que uma família só é dona da metade? Grilheiro. Não botou grilo não, irmão. Tomou na marra mesmo. Transporta isso para o mundo espiritual. Deus te chamou para viver com vida em abundância. Deus te chamou para tomar posse da terra prometida. Deus te chamou para reinar em vida. Aí vem o diabo, que é o maior grilheiro de todos, entra na frente e fala, tu não pode ficar aqui. Tu não pode trabalhar. Você não pode pregar, você está muito debilitado. Eu falei, esse grilheiro vai para o inferno, irmão. Se Deus é por nós, aleluia. Quarto povo, os fariseus. Quem eram os fariseus, hein? O que significa a palavra fariseus? Cidade sem muro. Já ouviu falar? Aldeia sem muro. Irmão, não é igual hoje não. Nesse tempo aqui, se você não tivesse uma cidade com muro, eles invadiam, roubavam tuas crianças, levavam tua esposa e tomava tudo que você tinha. A palavra fariseu, ela quer dizer cidade sem muro, pessoa sem proteção. Por que tu acha que o diabo trabalha para afastar a pessoa da comunhão da igreja? Ele afasta da comunhão da igreja, isola a pessoa em casa e ainda fica tacando um monte de dardo na cabeça da pessoa. E por que tu acha que o diabo trabalha para que eu e você cada vez mais se encha mais de coisa e conheça menos da Bíblia? Porque além de você ser uma cidade sem muro, você vai ser uma vítima muito fácil. Porque qualquer peteleco que você levar, você vai sair da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Uma vez uma pessoa perguntou assim, pastor, você não tem medo de orar uma pessoa e a pessoa não ser curada? Eu falei, nenhum. Ele falou, como assim? Eu não tenho medo nenhum, pô. Porque quem cura é Jesus, a unção é de Jesus, o poder é de Jesus. Se ele não quis curar, eu não tenho culpa de nada. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, vamos lá, você que time você é?
Xandão? Mengão. Mas quando o Flamengo perde, você deixa de ser Flamengo? Ah, não, né? O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia e a pessoa morre, ele deixa de ser médico? Mas por que o crente, quando acontece qualquer coisinha, quer deixar de ser crente? Quando eu congregava lá na Peniel, o irmão sumiu da igreja. Eu falei, varão, poxa, tu vinha para oração comigo, nunca mais te vi. Muito chateado com aquela igreja. Eu falei, mas o que foi? Pastor Paulo não me deu paz do Senhor. Eu falei, como, irmão? Ele não fala comigo. Eu falei, rapaz, pastorzão não tem tempo nem para ir no banheiro. Não fala, eu não congrego em igreja que o pastor passa por mim e não me dá a paz do Senhor. Eu falei, estou lascado, tem horas que eu entro aqui e não consigo nem ver ninguém. Sabe o que é isso? Os crentes que vivem em cidade que não tem muro. Qualquer mosquito abala ele, qualquer mosquito tira ele da presença, qualquer mosquito fala para ele não ir para o encontro, qualquer mosquito fala, não vou mais lá não, estou com raiva da igreja. Ainda mais aqui, né, que o pastor não é muito normal, né? Isaías capítulo 40, versículo 11. Ei, tua cidade tem muro, você não está sozinho. Uau! Você não está sozinho, tua cidade tem muro, você está protegido. E ó, pega a visão, tu ainda tem um pastor que é poderoso. Não sou eu não, irmão, esse aqui, ó. Como pastor, apacentará os seus cordeirinhos, o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansa. Irmãos, olha como Deus cuida de você. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Irmão, quando você estiver perdido, vem para a casa de Deus, vem para as coisas de Deus, que Ele vai te abraçar como um cordeirinho. Se você for novinho e ainda estiver amamentando ainda, Ele tem um tratamento especial para você. Ele vai guiar você mansamente, vai pegar a tua boquinha e vai botar para amamentar. Pergunta para o teu irmão assim com muita classe. Por que às vezes você pensa em ir embora? Pergunta. Essa aqui é para você que vai ficar. Assim, o pastor apacentará o rebanho, carregará os cordeirinhos no colo e conduzirá com ternura os que têm filhos pequenos. Mas pastor, às vezes eu me sinto isolado, às vezes eu me sinto sozinho. Salmo 46, versículo 7. Irmão, pastor, aquele cara veio para me matar em São Paulo. Ele ia me matar. Eu vi como ele estava. O estado que ele estava era muito ruim. E o que você fez, pastor? Eu me agarrei com o Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos Exércitos. Quem é que está contigo, irmão? Fala. Quem é que está contigo? Tu vai se refugiar em quem? Quem é o Deus de Jacó? É o teu Deus. Olha isso, Regina. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso, mas é refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, toma posse. Avança. Quinto inimigo, só faltam 2, hein? Vou fechar. Os girgazeus. Quem é os girgazeus? A
palavra Girgarzeus significa pessoa que rola no barro. Pessoa que vive na lama. Preste atenção. O barro aponta para o nosso corpo. O significado de Girgazeus aponta para gente que vive rolando na lama. Rolando na lama significa gente que vive guiado pela sua carne. Gente que é guiado pela carne. Não anda no espírito. Por que a gente está aqui implorando, pedindo, convocando, criando um mecanismo para você fazer uma maturidade? Para você aprender a andar no espírito. Se você anda no espírito, você rompe. Se você anda no espírito, você entende quando o diabo está falando e você sabe quando é a boca de Deus falando. Se você anda no espírito, você se expõe menos. Você se estressa menos. Irmão, por que tu acha que está escrito, vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar? Ei, é Deus falando para mim e para você. Para de se estressar com coisa que já está resolvida. E pastor, por que você está falando isso? Porque eu fui pós-graduado em me estressar com coisa que já estava resolvida. Passava mal, adquiri gastrite, ficava estressado. Agora estão achando que eu abandonei as coisas, porque eu ando tão tranquilo. Ei, eu não abandonei não. Eu sei o que estou fazendo. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abala, mas permanece para... O papo de Deus contigo é por toda a eternidade, irmão. Deus vai te honrar para sempre. Sexto povo, os amorreus. Rapaz, tinha muita gente naquela cidade, né? Getúlio, como é que tira? Tira um, aparece o outro. Tira o segundo, aparece o terceiro. Tira o terceiro, aparece o quarto. Já estamos aqui no sexto. O significado da palavra amorreu. Caluniar. Tá pronto? Já foi caluniado alguma vez? Alguém já foi caluniado? Uma vez eu cheguei no centro de recuperação e tinha um jovem lá que a gente estava cuidando dele, o nome dele era Luciano. Que bom que está gravando. E eu cheguei lá, o Luciano estava arrasado, triste. Falei, fala Lu. Ele, aí pastorzão. Falei, está chateado? Ele, estou muito. Falei, mas o que houve? Alguém morreu? Alguém está com câncer? Porque a pessoa quando fala para mim que está chateado, eu me imagino logo, né? Tem que fazer quimioterapia, radioterapia. Ele, não, é que lá na Coab, o pessoal está falando que eu sou traficante. E eu fiquei muito chateado com isso. Eu falei, se você é o traficante lá, eu sou o Pablo Escobar do Brasil. Ele, como assim, pastor? Não, se eles estão falando de você, que você é traficante, eles devem falar que eu sou o Pablo Escobar, né? Que eu te resgatei. Ele, que isso, pastor? Eu falei, rapaz, para de dar ouvido para calúnia. Para de prestar atenção em calúnia. Você quer ver como é que a calúnia é tão demoníaca? A pessoa fica ferida, a pessoa fica doente, a pessoa se internaliza numa doença que é o rancor e nem tem coragem de chamar a pessoa e perguntar se ela falou. Agora tu imagina, irmão, quando a gente faz isso e a pessoa não falou nada. Eu fiquei igual você está aí, ó. Tem pessoas, irmãos, que ela é movida por fofoca. Tem fofoca, ela está no meio. Posso dizer uma coisa para você?
Eu louvo a Deus porque o povo do Pão da Vida não é chegado à fofoca. Às vezes tem uma recaidinha, né, Júlia? Tem um pessoal que dá uma recaída, né? Mas aí a mão entorta, fala, ih, rapaz. Aí volta o normal, começa a... desculpa, errei. O verdadeiro fuxico gospel. Tem gente que fica chateada porque o pastor foi almoçar na casa do Eduardo. Ficou com raiva do que o pastor foi lá. Como pastor, eu vou te dar uma advertência. Não entra na onda dessa gente. Sai fora desse povo. Aonde tem fofoca, tem derrotado. Aonde tem fofoca, tem gente que não vai para frente. 7º último ponto. Os jebuseus. Esse é o último inimigo, irmão, que foi tirado, que foi banido. Olha só o nome dele, Rebeca. A palavra jebuseus significa aqueles que pisam. Aqui está falando de situação vergonhosa, de gente que quer te humilhar. Gente que tem prazer em te botar para baixo. Já passou por isso? Isaías 61, versículo 7. Eu vou te dar o remédio contra essa gente. Aplica na tua veia agora aí. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ei, irmão, já chegaram para mim e falaram assim, ó, você vai pastorear aquela igreja? Você não tem condição nenhuma. Eu falei, falou a verdade, eu não tenho condição nenhuma. Mas quem está comigo vai me dar duplicada honra. Pastor, que duplicada honra é essa? Andar contigo, meu irmão. Aí, Bruno, duplicada honra para nós. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua. Perpétua o quê? Dá um sorriso aí, ri de alguma coisa aí. Uhul! Duplicada honra. Ei, Rebeca, sabe que tu está condenada? Perpétuo sorriso. Você que nos visita, meu irmão, perpétua alegria para tu. Aí, Gina, perpétua alegria para tua filha, para tua casa, para os teus netos, para você. Uou! Eu tenho uma ovelha minha que eu estou muito feliz que ela se mudou para cá, né? Não porque ela saiu de Realengo. Realengo é bênção, irmão. Mas ela mora hoje num parque aquático. Aí ela me levou para conhecer o condomínio dela. Irmão, tive que me controlar. Quando eu comecei a ver aquelas piscinas, aquela academia, me deu uma perpétua alegria. Eu falei, coisa linda. Sabe o que é isso? A vitória do teu irmão é a tua vitória. Outro dia, a Adriana me persegue lá no Instagram e eu persigo ela, né? Pô, eu tô vendo a Adriana com um riozão. Falei, Adriana, tu foi lá para ver tuas fazendas lá em... Ela, não, pastor, é Baía de Guanabara. Rapaz, o crente, quando está cheio da unção, até a Baía de Guanabara parece o Rio Amazonas. Presta atenção, meu irmão. Isso aqui, você tem que declarar todo dia. Todo dia. Em lugar, irmão, eu estava condenado à vergonha. Eu era a vergonha da minha mãe. Eu era a vergonha do meu irmão. Eu era a vergonha do meu filho. Eu era a vergonha da minha esposa. Eu estava condenado, irmãos, a uma perpétua vergonha. Cristo entrou na minha vida e mudou o meu roteiro. Você sabe qual era o meu roteiro? Não tem vergonha de falar. Passar a vida toda na barraquinha do Bahia, olhando ele dentro do cárcere e pedindo uma caipirinha.
Esse era o meu roteiro. Outro dia eu estava com a Rita em Paris. Eu falo isso para a glória de Deus, irmão. Eu comecei a chorar. A gente saiu da Torre Eiffel, entramos na primeira rua direita, tinha um bistrô, chegamos lá, sentamos, pedimos uma comida, eu comecei a chorar. Ela, o que aconteceu? Eu falei, amor, gratidão. Eu saí da barraca do Bahia. Coitado, o Bahia está lá até hoje, irmão. Velhinho, no cárcere. Deus me conduziu, Deus já me levou em lugares que eu nunca imaginei de ir. Já falei de Jesus para francês, para haitiano, para africano. Aí eu comecei a chorar, a Rita falou, preocupada comigo, tadinha, né? O tempo inteiro se amarra na minha, né? Também te amo muito. Eu estou falando de Paris, mas às vezes você podia estar em Sepetiba, lá com aquela brisa do mar, chorando e glorificando de onde Deus te tirou. Outro dia eu estava lá no Mungumbau, dentro da Amazônia, comecei a glorificar a Deus. O cara veio com um peixe gigante, tacou no meu peito, falou, pastor, peguei para o senhor. Falei, que isso? Pirarara, 26 quilos. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis a vossa... Irmão, tu está exultando a herança que tu tem? Tu está falando da tua herança? Tu está mostrando a tua herança? Tu está glorificando a Deus com a tua herança? Ai, meu Deus. Salmo 27. Versículo 1. Isso. Isso. Irmão, não sei qual desses inimigos aqui estava tentando te atacar, mas eu vou te afirmar, faz um documento que eu assino, nenhum deles vai te afrontar. Rosa, nenhum deles, Deus é contigo. Eita, Renatinho, pega. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e... Meu irmão, o versículo 3 é para tu sair daqui animado, metido. Ainda que um exército, olha isso, Lucas, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ou seja, se uma guerra se levantar contra você, ainda assim terei confiança. Uma coisa, só vou pedir uma, irmão, no meio da guerra, confusão, Vinícius, nego largando aço na gente. Uma coisa eu vou pedir, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, eita, Ele me esconderá, me ocultará no seu pavilhão. Ei, vou traduzir isso aqui. No dia que tu estiver passando um problema muito sério, Ele vai pegar você, vai te levar para dentro do pavilhão dele e vai falar assim, já te escondi. Versículo 6. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercaram. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Eu creio que, irmão, o que tu está esperando? Tu está crendo em quê? O que tu está esperando? Saiu de casa hoje, está crendo em quê? Eu creio que verei a bondade do Senhor
na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Vou te dar a receita da vitória. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, em Deus. André, eu tenho um conselho para você. Espera nele. Renato, espera nele. Andressa, espera nele. Rosa, espera nele. Igreja, espera nele.